Você para no posto de gasolina, insere o bico na entrada do tanque e observa os números subindo no painel digital. Esse ato, repetido milhões de vezes por dia em todo o território nacional, é a espinha dorsal da economia e da mobilidade. Contudo, a cada litro que escorre, uma fração ínfima, quase imperceptível, está sendo desviada, purificada e canalizada diretamente para financiar a mais potente e violenta organização criminosa do país. A ironia é tão colossal quanto perversa. O combustível que move a sua família, o óleo diesel que impulsiona a produção agrícola e o etanol que alimenta a frota Flex pode estar, sem que você saiba, pagando o salário de matadores, comprando arsenais e o mais aterrorizante de tudo, garantindo a solidez institucional e financeira do crime organizado. Esta é a essência sombria por trás da Operação Carbono Oculto. O ponto aqui não é apenas o crime, mas a escala e a sofisticação da operação. Para colocar esse número em perspectiva, é um montante que supera o orçamento anual de diversas capitais brasileiras somadas, movimentado não em sacos de dinheiro sujo ou em caixas d'água subterrâneas, mas sim através de servidores de alta performance, complexos algoritmos de investimento e a aparência cristalina do mercado financeiro legítimo. O primeiro comando da capital, o PCC, deixou de ser apenas uma facção de tráfico de drogas para se tornar uma holding financeira com tentáculos profundamente embutidos na infraestrutura energética brasileira. A Receita Federal, em uma investigação que se estendeu por anos, começou a mapear o que parecia ser apenas uma série de fraudes fiscais massivas no setor de distribuição de combustíveis. Inicialmente, o padrão era familiar: evasão de ICMS, notas frias e a clássica triangulação para simular operações interestaduais. O problema não era apenas a fraude na ponta da bomba. O verdadeiro conflito estava na retaguarda, na engenharia financeira projetada para dar vida nova e legal a trilhões de transações ilícitas. Este dinheiro, oriundo de fontes brutais, precisava de uma via expressa de legitimação. O método escolhido revelou a ambição e a capacidade de adaptação do crime organizado. Eles criaram seu próprio banco paralelo. Esta fintech se tornou o coração pulsante da lavagem. Como isso foi possível? Os criminosos infiltraram distribuidoras de médio e grande porte, muitas vezes através da aquisição de cotas majoritárias ou pela cooptação de executivos-chave. A fintech, sob o pretexto de otimizar o fluxo de caixa dessas distribuidoras, passou a ser o coletor central. O grande salto, a sofisticação que chocou os auditores, estava no segundo passo: o uso estratégico de fundos de investimento multimercado, os FIIs. 40 desses fundos foram identificados como os receptores finais do dinheiro sujo que saía da fintech. Essa versatilidade é o manto perfeito para a segunda e mais crucial fase da lavagem de dinheiro. O dinheiro oriundo do combustível, o carbono oculto, entrava na fintech, era fracionado em milhares de transações simuladas e, em seguida, depositado nos 40 FIIs, muitas vezes via cotas adquiridas por dezenas de empresas fantasma. Dentro desses FIIs, o capital passava por operações de alta frequência, misturando-se a investimentos legítimos, ganhando lucros reais no mercado de capitais e, rapidamente, perdendo seu rastro original. Em questão de meses, o dinheiro voltava para a organização criminosa não como lucro da venda de drogas ou da extorsão, mas como rendimento legítimo de um fundo de investimento multimercado, transferido para contas de pessoas físicas e jurídicas laranjas, que agora podiam usá-lo livremente, pagando impostos sobre lucros legítimos e, assim, fechando o ciclo da purificação. O dilema para os investigadores era desvendar a conexão entre a brutalidade do PCC nas ruas e a frieza técnica da alta finança. Como os líderes da facção, muitos dos quais operavam de dentro de presídios de segurança máxima, conseguiam orquestrar essa complexa arquitetura financeira. Advogados tributaristas, gestores de fundos e especialistas em tecnologia financeira foram recrutados, muitas vezes sob ameaça, mas em muitos
casos seduzidos pela promessa de riqueza estratosférica e comissões que superavam de longe os padrões de Wall Street. Eles eram os arquitetos da lavagem em escala industrial. A progressão da investigação revelou padrões escalados de atividade, mas logo se tornou evidente que o setor de combustíveis não era apenas uma fonte de financiamento, era o próprio negócio. Ao sonegar impostos e ao adulterar o produto, eles conseguiam vender gasolina e diesel a preços ligeiramente abaixo do mercado, garantindo um volume de vendas massivo e, consequentemente, injetando uma torrente constante de capital sujo no sistema de fins. O cartel de combustíveis do PCC estava não apenas lavando dinheiro, mas também distorcendo a concorrência em todo o país, esmagando distribuidores honestos que não podiam competir com a margem de lucro artificialmente inflada pelo não pagamento de tributos. A Receita Federal conseguiu rastrear a origem do capital que aportava em um fim específico, sediado em São Paulo e supostamente gerido por um renomado escritório de asset management. Não era o capital que vinha de grandes investidores institucionais, mas sim de uma miríade de pequenas e médias empresas de transporte e logística, todas clientes da mesma fintech. Foi como ligar o ponto da pistola cheia de graxa ao ponto do terminal de negociação de alta frequência. A Operação Carbono Oculto revelou a estrutura do banco paralelo. Ela atuava como uma câmara de compensação ilegal. Quando o dinheiro da venda de drogas chegava em espécie, ele era injetado no sistema através de depósitos simulados, feitos por postos de gasolina parceiros. O dinheiro sujo entrava na contabilidade da fintech como receita legítima de serviços financeiros. De lá, ele era transferido rapidamente para os 40 fins através de contratos de consultoria, empréstimos interempresariais e, principalmente, a compra e venda simulada de títulos de baixo risco para gerar o que parecia ser lucro líquido e isento de impostos. O PCC estava usando a infraestrutura do Estado brasileiro para purificar o capital da ilegalidade. A grande revelação para a Receita Federal foi o controle total sobre a cadeia. A máfia brasileira provou que pode se sentar à mesa dos grandes investidores globais, utilizando as ferramentas mais sofisticadas do mercado financeiro para esconder a origem sangrenta de sua fortuna. O ciclo estava completo. A droga financiava a fraude do combustível, que por sua vez financiava os fundos de investimento, transformando o crime organizado em um investidor institucional. Em última análise, a Operação Carbono Oculto é um marco sombrio. Não se trata mais apenas de violência e território, mas de penetração sistêmica e engenharia financeira avançada. O custo dessa operação não é apenas a perda fiscal colossal de 52 bilhões, mas a comprovação de que o crime organizado possui a capacidade e os recursos para corromper a medula espinhal do sistema financeiro nacional. É o momento de reconhecer que a ameaça vai muito além das fronteiras das penitenciárias. Ela se materializa em planilhas eletrônicas complexas e na aparente legalidade dos fundos de investimento multimercado. Pense nisso da próxima vez que você observar o ponteiro do tanque subindo. O quão profundo o carbono oculto realmente penetrou na nossa realidade econômica. O Brasil é uma nação refém das facções, e esse sistema é tão enraizado nas entrelinhas que já é impossível reverter essa situação. Inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo ao O Colarinho Sujo. A história não se cessa por aqui, tenha certeza disso.